Então, ó, aqui está, Note 11 não dá imagem, como já aí consumo de 500, 600, 700 mAh na fonte, o aparelho já está ligado e não gera imagem, certo? Então agora vamos iniciar a análise aí desse dispositivo pela primeira etapa de análise, que é buscando condução reversa. Então nós vamos fazer o seguinte, desconectar aqui o flex, identificamos aqui o FPC onde conecta a tela, ok? E agora nós vamos iniciar por reversa aí nesse FPC. Então primeira coisa, vamos aqui, ó, abrir o esquema elétrico. Vamos procurar aqui como Note 11. Não. É Redmi Note 11 ou só Note 11? Ó, bitmap, diodo, red solution, smart voltagem. Não temos Layout. esquema, nem layout nem esquema. Então vamos abrir aqui o red solution. Essa é a primeira vez que nós vamos utilizar aqui essa semana. E eu vou procurar. Fala, não é de imagem? Então, ó, LCD Light. Que é light significa luz de fundo, backlight. E a outra LCD significa imagem. Então são dois blocos diferentes. Então vamos abrir aqui os dois arquivos. E aqui ele já vai me falar quais as malhas que são responsáveis por luz e quais as malhas que são responsáveis por imagem. Só olhando na placa, você não identifica se é OLED ou se é LCD? Não. Olhando a placa, não. Olhando na tela, sim. Só na tela. Isso. Pela tela eu consigo identificar. Só de iluminação, poderia jogar na lanterna assim que ia dar algum brilho, alguma coisa? Tá? Sim. Se fosse falha de backlight, ele daria imagem. E se fosse falha de imagem, ele acenderia a tela. Se ele não dá nenhum ou nem outro, você tem a falha nos dois. Olá, A negativa aí, ó, tá vendo? Então, ou seja, ó, vamos lá. Aqui tá me dizendo, ó. Ah, esse aparelho é octa. Ele é octa. Eu ia fazer backlight primeiro. Ah, não importa. Vamos fazer esse aqui primeiro. Então, ó, vamos lá. Ué, como que aparece lá LCD? Hã? LCD é imagem. Ah, mas não quer dizer que ele é LCD. Isso. Tá vendo? LCD é o nome do setor. Isso aí, a tela é OLED. Então vamos lá, ó. Primeira linha que eu tenho que medir, ó. Essa e essa. Então vejam, ó. Vermelha e roxa. Elas vão direto para um CI. Quanto tem que apresentar? 450. Essa outra, vermelha, passa por aqui, ó. Um componente, ó, em paralelo. Por quê, ó? O positivo só passa de um lado dele, tá vendo, ó? Outro componente em paralelo, o positivo só passa de um lado dele, ó. Certo? Vem. Outro mais dois em paralelo e entra no circuito. Quanto tem que apresentar essa malha? 450. Próximo vermelho, ó, um componente em paralelo, outro em paralelo, mais dois em paralelo e vai para o circuito. Quanto tem que apresentar? 450. E agora a laranjada, um em paralelo, outro em paralelo e entra para o circuito. Quanto tem que apresentar? Pronto. Só que nós temos uma delas chamada Elvis, que é essa vermelha aqui, que de acordo com o que é desenho ali que eu fiz, Elvis tem que medir com ponteira vermelha, porque essa malha é a de tensão negativa, ok? Então vamos lá, ó. Multímetro em escala de diodo. Deixa eu só colocar isso aqui. Então, ó, ponteira vermelha no terra, eu vou contar, ó. PAD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho que medir a 11, A 12, 12. 16, 17, 18, 19 a 20. Marca aí pra mim quais que eu tenho que medir pra eu medir tudo de uma vez, por favor. 11. Então, ó, 11. Quanto deu? 500. Certo ou tá errado? Ah, 12. Quanto deu?
Então, ó, 12, ok. Agora, 13, 14, 15, 16. Então, ó, 13, 14, 15, 16. Quanto deu? OL. Por quê? Que malha é a 16? É a Elvis. É a Elvis, tá vendo como é que ele engana? É a Elvis. Então, o que eu tenho que fazer para medir ela? Fecha a ponteira. Então, agora que eu vou medir, inverter as ponteiras, ó. Entendeu? Então, depois dela, ela é duas, né? Essa e essa. Agora, depois dela é a 4.7 positiva. Então, ó. Inverto para preta de novo. 460. 460. Depois é? Não. Depois é a alaranjada aí, ó. A última, 580. Alguma malha está desconectada? Não. Alguma malha está em curto? Não. Alguma malha está em fuga? Não. Alguma malha está aberta? Não. Todas as malhas estão? É as 5 coisas que a reversa já me informou aí. Isso, só que nós medimos um arquivo. Por isso que é bom o esquema, que já tem tudo logo. Aí nós vamos agora para o outro arquivo, que é as outras malhas. Essas malhas são para luz. Agora nós vamos ver as malhas de imagem. Então, outro arquivo. Agora vamos garantir as outras. Olha que malha é essa aqui, olha. L19 1.8. Provavelmente essa aqui é 1.8 AP. Lembra? Então eu vou contar. Ó. Qual é o número dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, qual é o valor dela? 165. Está mais baixa do que deveria. Eu falei que até 250. Aqui está bem baixa o valor dessa malha. Provavelmente pode ser CPU. Provavelmente pode ser Ou CPU. então o cristal oscilador. Não. Aí é no caso 0,50 que você está falando. Aqui não, aqui é o valor nós estamos fazendo é reversa. Certo? Aquele 5 que você anotou é consumo menor que 0,50. Aqui não, aqui é reversa dessa malha que está alterado. Está baixo. Não deveria estar assim. Ok, nossa primeira desconfiança até agora. Só essa baixa aí dá de fazer ela até não ligar? Sim. Pode. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agora. Essa aqui, ó, vai para onde, ó? Todas essas aqui vai para CPU, tá, ó? Já olha todas logo de uma vez, todas vai para o mesmo caminho, ó. Todas CPU, ó. Só que eu tenho, olha, essa laranjada, ó, que nós vamos medir agora, ela passa por um componente em série. E esse componente aqui é uma resistência, tá? E de 1K. Então, essa laranjada, É um. isso, tanto a laranjada quanto a verde, ó, vai dar quanto? 700 a 1.300. A 1.300. Então vamos voltar lá e vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7 e a 9. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto deu? 959. Depois é 7, 8, 9. Quanto deu? 900. Bate certinho, cara. Não tem como errar se sabendo aplicando aqui dali, cara. Ok. Aí depois dessas todas, agora nós vamos medir as MIPs. Vamos começar do outro lado aqui, ó. São 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas têm que dar o mesmo valor, porque todas são MIPs. Então, ou seja, todas têm que dar o mesmo valor. Se der todas 200, tá tudo certo. Se der todas 1.000, tá tudo certo. Mas a média é 450 normal mesmo. Então vamos, ó. Uma MIP. 329. Então agora todas têm que dar 329. Ó, 329. 329. 330, mesma coisa. 329. 329. 329. 329. 329. Acabou. 329. Ok. 10 MIPs. Como todas deu o mesmo valor, agora eu vou nesses filtros embaixo e vou garantir, ó, que tá vendo que cada par passa por um filtro aqui no esquema, olha aí, olha. Então eu vou garantir que esse filtro não tá assim, ó, curto em X, unido uma com a outra. Porque senão, se uma dá 329 e a outra também, as duas estão unidas, vai continuar 329, mas aí tem uma falha e eu não vejo. Então lembra-se que toda vez que eu tenho duas malhas com o mesmo valor, eu confiro se tem continuidade entre elas, ó. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Então, ou seja, todas as minhas malhas que é responsável por luz e iluminação desse dispositivo estão
corretas. Corretas. Agora eu vou ter que passar então agora para a minha segunda etapa de análise. Qual que é a segunda etapa de análise? Tensão, sempre. Agora, de onde vem essa tensão e quais tensões tem? Só eu vim aqui está me falando todas as tensões. Então, ó, aqui não me fala aqui o nome específico, tá? Que eu ainda vou explicar o setor para vocês entenderem. Essa ELVDD é uma tensão de 7 volts, que é para minha tela acender. Essa tensão ELVIS é uma tensão de menos 4.7 volts. E a tensão ELVDD é uma tensão de mais 4.7 volts. Então, são basicamente 3 tensões. Um de 7, menos 4 e mais 4. Todas essas 3 tensões estão sendo geradas pelo meu circuito octa-DC, que está aqui. Então, ou seja, vou conectar agora a minha tela, porque se eu ligar meu aparelho sem tela, o meu processador vai perguntar através de pré-determinada, octa-DC, a tela está aí? Não, não tem tela. Então eu não libero o enable para que você libere a tensão para a tela. Então, para eu buscar atenção para a tela, eu tenho que ter a tela conectada, para que o CPU entenda que eu tenho a tela conectada. Agora eu vou ligar o meu dispositivo. Só que antes de eu ligar... Nesse caso, só conectando o carregador, será assim? E aí apareceu? Sim, se a bateria tiver a carga necessária, sim. Mas como eu quero ter certeza, eu ligo na fonte. Porque aí, como o aparelho liga, eu evito ligar no carregador. Eu ligo o aparelho. Se eu quero medir alguma tensão, eu ligo o aparelho. Ele liga. Então eu ligo na fonte, que aí eu consigo ver se ele está ligado, se ele está em stand-by, enquanto eu mexo. Certo? Então, por exemplo, olha... Onde eu vou medir aqui, ó, a minha tensão de 7 volts é o AVDD, nesse componente aqui, ó. Então é só eu contar aqui, ó, dá dando para ver ele em cima do FPC, ó, que maravilha, ó. Ou melhor, tem componente maior para medir ele aqui, não tem? É o AVDD. Tem, ó. Eu posso medir ela. O circuito já está sem a blindagem, já foi trabalhado esse setor, ó. Olha o que eu falo, pessoal, tava sem imagem. O que eles fizeram? Trocou circuito. O que adianta trocar circuito? Nada. O circuito foi trabalhado, ó. Então, ou seja, trocar circuito sem análise, cara, não vale nada. Então, ó, é o VDD. Vou garantir ela, exemplo, nesse capacitorzinho aqui, ó. Nesse aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó, eu vou medir 7 volts. Já vou aproveitar que vou ligar e já vou ver onde eu meço as outras, ó. Aqui, nessa vermelho, eu meço menos 4 e nesse outro eu meço mais 4. Então, ó, 7... menos 4, mais 4. Certo? Então tá tudo ali um do ladinho do outro. Facinho. Já onde é que você puxou essa voltagem de 7? Oi? É a linha que trabalha com 7. É a linha que trabalha com 7. É o AVDD. Aí muda de aparelho para aparelho. O quê? Essa voltagem. Não. Todo octa-DC trabalha do mesmo jeito. Qualquer um. OLED é... OLED, sempre. OLED sempre. 7 volts, mais 4 e menos 4. Tem diferença OLED, Super AMOLED, AMOLED? Não. A tecnologia é a mesma. OLED é a mesma tecnologia de Super AMOLED e AMOLED. A diferença é só a distância entre os pixels na tela. Super AMOLED, os pixels são mais juntos, então dá mais resolução de imagem. Quais são? Você trabalha com 7? OLED. OLED. Não, a linha. É o AVDD. ELVIS menos 4 e ELVDD mais 4. Sempre vai ser essa, então. Sempre. Trabalha com 7 volts. Isso. E é o... E eu vou explicar o circuito no quadro, aí vocês vão entender. Assim. Só estou tentando adiantar a análise aqui. Então vamos lá. Vou pressionar o power do aparelho. Ligou. Multímetro em escala de tensão. Vou vir agora no capacitor de 7 volts e vou medir. Quantos volts tem? Apareceu alguma coisa? Não. Você mais sumiu. Menos 4. Nada. Nada. Mais 4. Nada. Nada. Então não tem nenhuma das tensões. Nem de menos 4, nem de mais 4, nem de 7. Nenhuma das tensões. Ok. Agora, é o seguinte. Será que essa tela minha está sendo reconhecida para que esse circuito possa gerar essas tensões? Por que eu faço essa pergunta? Porque aqui, olha, o meu FPC liga na minha placa principal. Lá na placa sub, ele liga na placa sub e a placa sub recebe o meu display. Eu posso ter uma falha por aqui. Então eu quero saber o seguinte. Exatamente. Esse FPC aqui está conectado às minhas linhas lá em cima?
Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar meu flex conectado, vou vir aqui na malha de 7 volts e vou tirar continuidade, para ver se essa informação está chegando até o FPC onde eu encaixo a minha tela, certo? Então escala de continuidade. Como o componente tem paralelo aqui, ó, vou ver qual que é o lado positivo. Esse é o lado positivo, ok. Agora eu vou lá no meu FPC de baixo, ó, e vou procurar aqui de forma aleatória. Ó, não bipa. Aí não tem como saber qual que é certo, né? Não, porque eu não tenho esquema elétrico de baixo. Achei. 7 volts tá ligada. Menos 4. Cadê o... Esse aqui é o negativo. Esse aqui é o positivo. Vou procurar lá embaixo. Tá dando pra ver lá embaixo. Não, mas não vai dar. Mas não dá não. Porque... Ou eu mostro em cima ou eu mostro embaixo. Achei. Ok. Mais 4. Achei também. Então as minhas tensões sim deveriam chegar lá embaixo. Significa que a malha Tá inteira. rompida. Isso, porque o meu flex não tá rompido e que nem o FPC da minha placa sub não tá rompida, tá inteira. Lá do FPC onde eu encaixo a tela até a beirada do meu circuito. E nesse caso aí, nós achou aí, a reversa não dá pra saber se está conectado no... Mas nós não fizemos reversa já? Nós já sabemos Mas isso. na trilha aí, é mesmo. Não, ó. Se tá ligado ali, então tá... Ó, é porque a reversa nós medimos nesse FPC. Entendi. Lá na parte de baixo, eu não sei qual a PAD que é responsável pelos 7 volts. Como é que eu vou medir reversa se eu não sei que malha que é? Entende? Então eu tirei continuidade. Deu continuidade? Deu. Então tá ligada. Já tinha medido lá em Já cima. tinha medido lá em cima. Entendeu? Porque lá em cima eu sei que malha é. Aqui embaixo eu não sei. Eu não tenho esquema elétrico da placa sub. Da minha loja, eu ver se tá fazendo aí essa... Ah, então já sei quem danificou então. Essa lá da live funcionando. Só o Rony que mandou o flex. Então, ó. Beleza. Então essas malhas aqui nós já garantimos que elas estão conectadas ao circuito. Ela está conectada lá na minha tela lá embaixo, mas elas não possuem tensão. Nenhuma delas. Então, ou seja, quem gera tensão para todas elas? Não, é o circuito octa. Elas estão saindo do circuito octa, olha aí. Então quem gera tensão para essas malhas é o meu circuito octa DCDC, meu circuito de imagem. Então agora vamos ver as outras malhas. Tem minha esposa e tem outro rapaz que saiu, mas segunda-feira já tem outro. Agora, essa malha de 1.8 AP é a que tá com o valor lá baixo, né, cara? Deixa eu ligar o aparelho e medir essa tensão de 1.8 aqui para ver se ela existe. Essa linha aí, Não. Não, essa linha, a malha 1.8 AP, ela alimenta o bloco digital de todos os circuitos da placa. Então ela está alimentando o bloco digital do meu display. Então vou ligar o aparelho. Agora eu desconectei a tela. Por quê? Porque ela vem da PMIC. Ela é secundária. Então não precisa de tela conectada para ela nascer. A importância da classificação das malhas, para saber que horas eu mexo, entendeu? As outras vinham do Octa. Então, ou seja, eu precisava do periférico conectado, para o Octa identificar que eu tenho tela, aprovação no modo enable. Aqui não, vem da PMIC, secundária, não precisa de enable, precisa só de ligar o aparelho. Eu vou ligar o aparelho e vou medir essa malha 1.8, essa malha de 1.8, para ver se realmente ela tem 1.8. Então, ó, 1.8. Tem. Ok. Agora, Esse circuitinho tá feio também, né? tá. Tá até levantado. A malha MIP são os dados, nós já garantimos aí com reversa. E esse arquivo aqui tá faltando linha, tá? Que eu tenho uma malha chamada Octa-ID. E ela não está aqui. Vai de quê? Identificação do OLED. Ela não tá aqui para eu medir ela. Se isso aí for LCD, talvez não utilize. Mas espera aí, não é original mais, né? Não, não é. Então agora, pessoal, olha, eu vou fazer um procedimento aqui que na hora que eu explicar o setor no quadro, vocês vão entender, tá? Que é assim, ó, basicamente vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, olha, 3 tensões para essa tela acender, certo? Menos 4, mais 4 e 7 volts, certo? Nós colocamos as telas no lugar e elas não geraram, certo? Só que eu quero ter certeza que o meu circuito não está gerando essas tensões.
Por que ela não gerou? Na hora que ela não gerou, eu desconfiei de quê? Que a tela não estava sendo reconhecida, certo? E eu não achei aqui nesse arquivo a malha Octa-ID, que é a malha que reconhece a minha tela para eu poder medir. Então o que eu vou fazer nesse caso? Essa malha, essas 3 malhas, essa linha aqui, olha, chamada Elon1, ela significa E de Enable, L de LDO, ON de habilitação, 1, que ela é a habilitação de uma linha. E essa Elon1, ela é o Enable da minha tensão de 7 volts, é o AVDD. Essa outra Elon2, ela é E de Enable, L de LDO, ON de habilitação, 2 de 2 linhas. Então ela é o Enable da minha tensão positiva e da tensão negativa. Então o que eu vou fazer? Todo Enable trabalha com 1.8 volts. Então o que eu faço nesse caso para eu testar de forma facilitada? Eu vou ligar o meu aparelho sem tela, vou pegar uma fonte assimétrica com 1.8 volts e vou injetar 1.8 volts no Elon1, como se eu fosse a CPU. Na hora que eu injetar 1.8 na Elon1, ela não é o Enable da tensão de 7? Na hora que eu injetar 1.8 na Elon1, vai ter que nascer 7. Eu vou imenso. Se o 7 volts nascer, eu sei que ele não nasceu quando minha tela estava conectada, porque de fato a minha tela não estava sendo reconhecida. Só que na hora que eu mandei ele nascer, eu mandei a parte. A CPU não precisou da tela estar conhecida, porque eu estou mandando o Enable. E ele não sabe que é eu que estou mandando, ele está achando que é a CPU. Então ele está achando que a CPU já reconheceu a tela e está mandando o Enable para ele. Ele vai liberar o 7. E se isso acontecer, o 7 aparecer, eu sei que eu tenho uma falha de reconhecimento do display. Entende? Porque eu sei que meu circuito vai estar funcionando, porque na hora que eu mandei ele trabalhar, ele trabalhou, só que na hora que a tela precisa de mandar ele trabalhar, ele não trabalha, porque a tela não está sendo reconhecida. Entende? Então seria a tela? Não a tela, talvez a malha de identificação da tela, que é a malha que eu procurei aqui e nós não encontramos. Então o que eu vou fazer agora? Ligo o aparelho sem tela e vou injetar 1.8 Enable. Só que agora eu só tenho uma fonte. Então eu vou ser mais inteligente. Eu não preciso de 1.8 na Mela 1 para me habilitar ela. Então o que eu vou fazer? Eu não tenho aqui uma outra fonte na minha bancada para que eu possa injetar esse 1.8 com a outra fonte enquanto eu ligo meu aparelho com essa, certo? Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Nós não acabamos de medir uma tensão de 1.8 volts que está chegando por aqui? Vou fazer o jump dessa 1.8 para Elon 1 e logo de uma vez para Elon 2. Na hora que eu ligar o aparelho, essa malha não é secundária? A malha secundária sem tela ela nasce, não nasce? Então na hora que ela nascer, ela vai habilitar Elon 1 e Elon 2. Eu vou simplesmente medir. Tem 4, mais 7. E se isso acontece, eu sei que meu circuito está 100% funcional. Porque ele trabalhou na hora que eu mandei. Mas ele não está trabalhando na hora que a CPU deveria mandar. Então eu tenho uma falha ou de reconhecimento de tela, ou a minha própria CPU que não quer mandar esse circuito mais trabalhar. Entende? E isso é uma análise já um pouquinho mais avançada, mas ainda assim é simples. Na hora de explicar no quadro vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, ó, a malha 1.8 ela vai chegar nesse capacitor, é onde eu medi ela, tá aqui, ó. Agora, onde está minha malha Elon 1 e Elon 2? Vem aqui e tá aqui, ó, nesse capacitor. Não, Elon 1 e Elon 2. Ó, tá do lado, ó. Ah, eu vou puxar o jumper daqui, que é 1.8, para essa pad e essa pad. Tá assim, um jumper de menos de 1 centímetro de distância ali, ó. Então, eu vou puxar, ó, desse capacitor que é 1.8, ó. Aqui, tá vendo aí? E eu vou puxar ele para Elon 1 e Elon 2. Qual pad está Elon 1 e Elon 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então vou puxar o jump desse capacitor para pad 11 e 12. Poderia ser essa FPC? Poderia. Pelo fato de chega, só que não chega nela, e é muito próximo. Como assim? Chega e não chega nela? Só que eu acho que não, porque ele já mediu já. Capacitor lá em cima, Tá. lá não tá gerando. Não entendi. Não entendi. Se está chegando 1.8 nesse capacitor tão próximo ao FPC, Mas o FPC está chegando no 1.8. chegando. O que nós vimos que está errada é a reversa. Não tem nada a ver com tensão. A mesma reversa que eu tenho no FPC, se eu medir no capacitor, vai ser a mesma. É a mesma linha. Então, ou seja, se eu tenho a reversa no capacitor... Ó, vou medir a reversa nela para você ver de novo, ó. Escala de diodo. Eu só falei que a reversa estava mais baixa, não falei que a tensão não estava chegando nela, entendeu? Então o capacitor que recebe é essa aqui, ó, a reversa nele, ó, 165. A mesma reversa que nós encontramos lá no FPC, lembra? Eu disse que esse valor está baixo, que essa malha pode ser que ela tenha uma fuga. Então, ou seja, com fuga ela pode apresentar tensão, só que ela não vai ter a corrente necessária para que possa funcionar.
Porque como é que eu acho que ela está com fuga? Porque ela está com valor muito mais baixo que deveria. Ela deveria apresentar no mínimo, no máximo 250. E ela está apresentando 160. Por isso eu desconfio da fuga nessa linha. Entende? Mas como apresentou tensão, estou ignorando por enquanto essa possível falha. Eu quero saber se meu circuito OCDC funciona, que é o teste que eu vou fazer agora. Então eu vou puxar o jumper. Eu esqueci quais pads que eu tinha contado. É 11 e 12? 11 e 12. Então eu vou puxar o jumper desse capacitor aqui para pad 11 e para pad 12. Então, ó, vou pegar aqui um pouquinho de fluxo. Vou dar aqui um pontinho de solda em cima desse capacitor. Ok. Vou pegar aqui meu fio de jumper. Fio de jumper. Olha na via. Mas é muito grosso. Achei. Fio distante pra soldar em FPC não dá não. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. Essas duas aqui, certo? É, 11 e 12. Consegui aí, ó, tem um placar dele lá na loja. Tem, né? Tem um monte. Eu evito arrumar esses Note 11. Eles voltam muito. Eu falo de tela ruim. Até se colocar a loja, né? Até se colocar o LED, eu tô com um bocado lá novinho, só falta a tela. E eu tô evitando, porque eu prefiro vender as placas. O mesmo bocado lá e volta a tela falha, né? Botando as carros e Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. comprar uns lá pra montar. Unida. E até comprar pra montar. Chegou a grudar ali. Eu como tudo que é dado nos povos. Só isso, e só com isso aí da imagem, Oi? tem o risco de só. Ou isso daí já só é feito pra fazer. Sim. acionar. Não, se for falha de reconhecimento Já da vai- tela, as tensões já vão ser liberadas, a tela já vai dar imagem. Se for essa Se falha. quiser deixar assim já pode, então ainda fazer o reparo. Uhum. Só um jumperzinho é só. Eu acho que o aspecto 3 tá com esse mesmo defeito. Então vamos lá. Agora eu vou ligar o aparelho sem tela. E de novo, vamos voltar ali, ó. Nesses componentes aqui. Aqui, agora eu vou medir, tem que nascer 7 volts, menos 4 e mais 4. Quem mexeu nele vai ser fácil. De nome não. Ele fica bem perto do potência. Qual o nome da loja? Não é um tal de Igor não, né? Que Não, é o ruim. MJ. É o MJ. É que mexe com televisão, né? Não, que ele tem um salão e que Então veja, ó. barbearia lá dentro. Quanto volts eu tenho? 0. Menos 4, quanto volts eu tenho? 0. Mais 4, quanto volts eu tenho? 0. Na Mari 1.8 tá me mandando enable? Tá. No enable eu tenho 1.8. No pad? Tenho. Aqui eu tenho 1.8?
Tenho. Então, mesmo eu mandando o circuito trabalhar, ele não trabalha. Agora sim. Vamos trocar o circuito? Bora. Não, por que não? Tensão, terra e dados para o circuito trabalhar. Não tem como eu trocar circuito sem medir essas 3 etapas. Impossível. Então, vem aqui agora no circuito e eu garanti agora que ele tem tensão primária de entrada. Vou conectar aqui a bateria. Porque para o circuito de liberar a tensão de saída, ele tem que ter tensão de entrada. E a tensão de entrada para o DC-DC, ele faz parte dos 15 circuitos que são alimentados por malha primária. Então tem que ter aqui, ó, 4 volts. Aqui, na outra bobina, 4 volts. Tenho. Do outro lado da bobina, para garantir que ela não está aberta. Tenho. Aqui do outro lado da bobina também. Tenho. Então a bobina não está aberta, a tensão está entrando no meu circuito. Isso aqui é a bobina negativa. Ok. Agora sim, vou levantar o circuito, enumerar as balls, testar os pads. Agora, provavelmente, você acha que a falha inicial desse aparelho era isso? Essa aí foi a que o técnico foi trocar. Exatamente. Igual falando, pessoal, você acha que a falha inicial desse aparelho era essa? Não era. O que o técnico trabalhou? No circuito, agora o circuito não funciona. Então nós vamos solucionar, para as tensões nascerem, vai continuar sem imagem para a gente achar a falha que o cliente trouxe. E daí pode ser aquela que estava dando valor baixo. Exatamente. Aí sim pode ser a malha 1.8 lá. AP, que eu só ia chegar, por isso que eu estou ignorando ela por enquanto, porque para ela não ia interferir para meu circuito gerar as tensões. Se o circuito gera toda a tensão e mesmo assim não funciona, aí eu ia voltar a analisar ela, porque era a nossa principal falha no momento. Depois que você trocar o CI, você vai desfazer ou por diante? Depende. Primeiro eu vou ligar ele sem a tela, para me ver que o circuito está gerando alimentação. Depois eu desfaço o jumper, conecto a tela e vejo se com a tela agora vai gerar essa alimentação. Porque só vai 1.8 com o enable para reconhecimento da tela. Exato. Entende? Mas por que eu não vou tirar antes de eu fazer o teste? Porque eu quero saber se o circuito realmente trabalha antes de eu colocar a tela. Porque pode ser que a minha tela não esteja reconhecendo e o circuito vai continuar não gerando tensão. Pode ser que a minha tela esteja em curto e devido a isso bloqueie o circuito para funcionar e ele não vai gerar tensão. Então eu quero saber, gera sem ela? Se gera sem ela, quando colocar ela, tem que gerar com ela. Se não gerar com ela, eu sei, identificação da tela ruim. Aí nós já vamos para a terceira etapa. Deixa eu tirar essa placa daqui agora. Então, ó, vamos levantar aqui esse circuito. Quase nada. É só o mínimo necessário. E só ó, um gotinho do lado dele, é onde eu vou jogar o calor. Pro fluxo ali, eu desse lado, eu vou jogar o calor daqui para lá. O fluxo vai entrar debaixo dele, você vai ver que vai sair lá do outro lado. Eu costumo dizer que a quantidade de fluxo que nós utilizamos não pode nem sujar os capacitores que estão colados no circuito. Não pode. Se sujar, é porque você está usando muito. E aqui já ouviu que é ditado? Muita água mata a planta? Precisa de fluxo para soldar, mas não em excesso. Eu que quer condenar o cara. Já tá meio rua, rapaz. Isso é queimar. Aquilo é queimar. Rapaz, eu não vou falar nada não. Já falou uma vez na Pediu pra atualizar o tempo e gravar. Não mexeu na coisa, passou só tudo. Não tá explicando.
Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu ver aqui no valor de diodo aqui, se eu tenho os valores de reversa debaixo desse circuito já pronto, para não precisar de olhar que pad é qual, o esquema é de outra placa, vai me dar mais trabalho e a gente vai perder muito tempo. Então aqui, ó, na própria Borneo, ó, já me informa aqui, ó, os valores de reversa debaixo do circuito, olha lá, ó. Por que eu ensinei vocês a identificarem 100? Porque esse arquivo não tem para todo aparelho. O aparelho que não tiver, se você acostumar a usar isso aqui, na hora que você precisa, se você não tiver isso aqui, você não faz nada. Então, mais uma vez, não use isso aqui, mais que tenha, não use. Coloque sua cabeça para funcionar, identifique o valor da malha sem precisar de comparar, porque no lugar que não tiver, você vai se enrolar. Como é que você identifica sem comparamento? Foi não. Ele não perguntou isso não. Vai, foi na graça. Então, ó, Café, acabou? OL, 279, terra, 268, 268, terra, 0, 280, 280, GND, opa, lá tava dando OL, tá vendo? Unswire. Ó, pra você ver como é que isso tem erro, pessoal, olha. Essa unswire, que no esquema tá dando OL, se a gente olhar aqui no outro arquivo que a gente estávamos, ela é qual pad? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3. O senhor tá com a tela conectada? Não, sem tela. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, ela é a malha roxa. E a malha roxa é Elon 1. Olha pra você ver, ó. Aqui ele falou, por que ele falou que tá OL? Porque tá indo pro FPC, certo? Mas na verdade a Elon 1, ela sai do FPC, CPU, FPC e no meio octa. Esse valor que tá me apresentando 162 é da CPU. E nesse desenho não me fala que ela vai pra CPU. Eu sei porque eu conheço o circuito. Mas se você não sabe e começa a usar um arquivo desse, você se perde na análise, que ali tá falando que é OL. E aqui tá falando que tem valor. Eu sei que realmente tem esse valor, porque vem da CPU. Mas eu também sei que esse valor tá errado. Porque o valor deveria ser quanto? 450. 450. Agora, pergunta. Por que tá dando valor de 160? Fuga. Porque nós já emendamos ela com 1.8, que tá o valor de 160. Lembra? Então aqui, ó. Tá emendado aqui, ó. Então eu vou ter que desconectar ela para me ver se ela vai aparecer OL. E se ela apresentar OL, tá errado também. Porque ela tem que ter conexão com a CPU. Porque o enable vem da CPU e ela é um enable. Ela tem que dar 450. Tinha que dar 450. Então eu vou desconectar ela aqui, ó. Se fosse para desconectar, fosse para ficar soldado, ela não ficava. Aí. Desconectei. Volto nela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qual o valor que deu? OL. Está desconectada a CPU. A CPU nunca vai mandar um enable para cá. Aliás, a CPU pode mandar, mas o enable nunca vai chegar aí. E se não chegar aí, o circuito vai começar a trabalhar como? O professor Barrali não tá, na porta não tá mostrando que tá indo pra CPU. Pois é. É o que eu falei. É aí que está o erro. Porque a Borneo não é fabricante. E a Borneo é técnico. E o técnico erra. Por isso não aconselho. Não use isso. Nós só estamos usando porque realmente nós não temos o esquema elétrico do fabricante. Senão eu não perco tempo com isso. Vocês foram os testes de outro técnico. E o outro técnico. Exatamente. Então, no caso aí, certeza praticamente que é CPU, então. Que é a CPU desconectada. Mas se realmente for só essa falha, que eu também não acredito que seja só essa falha,
com o jumper que eu fiz resolveria, porque o enable agora vai vir da minha 1.8 e não da CPU. CPU. Então, com o meu jumper resolveria exatamente essa falha. Eu já fiz o jumper para solucionar justamente essa falha. Bernardo, mas aí tu não deveria verificar essa malha até chegar na CPU Ali, se não tá tendo uma resistência de mais de 3K. Resistência no malha enable? Nunca, jamais. Só que agora que tá sem o esquema, como é que eu vejo se tá ali para CPU? Não acho, né? Não tem. Porque poderia estar conectado. mas Oh, poderia- exato. Não dá pra ver pelo bit, não dá pra seguir pelo bitmap? Dá. Verdade, tem bitmap. Então, ó. Vamos ver se o bitmap vai estar ao meu favor ou a favor do técnico que mediu. Que o bitmap também não é do fabricante. Pode ser o mesmo técnico que fez aquela anotação que fez o bitmap. E tem uns Note 11 diferentes, de versão de ano também. Esses bichos é nojento. É o Note 11. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá, ó. Só FPC. Não me fala do enable. Agora eu vou pegar aqui, ó, um aparelho qualquer, A53, né, que vai ser o próximo que nós vamos analisar ali, ó, que é OLED também, e eu vou mostrar para vocês que o circuito funciona assim. S20 FE, né? Esse vídeo aqui. E será que esse esquema não acharia em outro não? Oi? O esquema desse aparelho do Note 11? O esquema não, o esquema desse circuito sim pode ter outro, mas desse aparelho não. É. Então, ó, vou vir aqui, ó, vou achar o Octa SDC dele, ó. Display PMIC. Esse aqui é o Octa. A malha é essa aqui, ó, Elo 1. Olha lá, ó, Answire, a mesma lá, ó, tá vendo, ó? Daqui, ó, Answire, Elo 1. Elo 1 com Answire. Vou seguir. Não passa vergonha não, A53. De um lado, ó. Vem ao nó, ó. Vem. Tá indo pra onde, ó? FPC, certo? Só que no meio dela, ó. A resistência. Ó, mais resistência 0 ohms. Ó. E vai pra onde? Octa, SD Detect. Se eu sigo, CPU. Então, pode ser seja, resistência aberta. pode ser a resistência aberta. Pode ser que não esteja conectado, mas sem o esquema a gente vai saber onde está essa resistência como pra gente medir. Porque isso é um esquema de outro. Entende? Que esse aqui é o esquema de outro. Eu só estou mostrando como o Octa funciona. Eu sei o esquema elétrico sei de cabeça. A malha bota rompida também. Exato. Mas o que eu falo é o seguinte, eu sei que essa malha debaixo do Octa, ela tem que dar o valor da CPU, porque ela tá ligada à CPU. E nesse aparelho que nós estamos trabalhando, nem no Red Solution fala que ela liga na CPU, e nem no Bitmap fala que ela liga na CPU. E todo o Octa DCDC tem essa ramificação nessa linha Elo 1 que vai para a CPU. Vou abrir do S, qual que é o outro que nós vamos analisar, que é seu? S20 FE. S20 FE. Qual que é a numeração dele mesmo? Como é que o senhor verificou que é 0 ohm ali, professor? Você já sabe de cabeça? Que é o quê? Que era 0 ohms, aquela... Sei de cabeça. Na esquema elétrico, tudo decorado na cabeça. Pra trás, não sei lá. G781B. Então, ó. G781B. V780. O flex tá G781. 781 mesmo. Então, ó, G781, esquema. Vou mostrar pra vocês no outro esquema pra vocês verem que é a mesma coisa. Igual eu falei, ninguém inventa a roda duas vezes, cara. Depois que foi fabricado uma vez, todo mundo faz igual. Ó. Display. Octa. Answire. Elo 1. Olha, vê que o desenho é igual, cara, ó, de um esquema com o outro, olha. Não muda ali, ó, basicamente nada, ó. Olha o desenho do A53. Olha o desenho do S20. Não muda nada.
Então, ó, Elon 1. Vou seguir do S20 agora, ó. Elon 1. Vem até aqui o meu FPC. Opa. E essa aqui não, só vai realmente para o Octa. Elon 1. Só dá indo pro Octa, deixa eu ver, Elon 2. Só pro Octa também. Que essa aqui ela tem a malha. A malha que eu estava procurando na outra placa que nós não encontramos, ó. Que eu falei com vocês, ó. Octa Detect. Que é a que nós não encontramos. Aqui. Para que é ela que reconhece o display. Engraçado, o S21 também não vai. Agora fica aí, né? Será que essa vai ou não? Aí é simples. Só a gente olhar o modelo desse circuito. E procurar exatamente esse circuito em outra placa. Em outro esquema, é. Tá, mas já eu já faço isso. Vamos só terminar aqui essa reversa aqui. Então, ó. Aqui agora tá OL, ok. Vamos para a próxima linha. Depois LX2, aqui ó, 0, ok. Depois 0 também, ok. Depois 268, ok. Depois OL, ok. Depois OL, ok. OL, ok. 0. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bitmap. Pra entender, né? 0. Agora 268. OL. OL. As últimas tudo é OL. 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 Ok. Já achou a placa para tirar a sucata aí? Ok. Então agora vamos substituir esse circuito. Por quê? Todas as malhas abaixo do circuito estão ok, conectadas a quem deveria. Agora nós vamos fazer substituição do circuito e testar outra vez. Vou voltar com o meu jump e vou testar o circuito sem tela para garantir que ele voltou a gerar as tensões. E se ele voltou a gerar tensões, aí eu tiro o jump e coloco a tela para a gente testar se ele vai gerar tensões com a tela, para saber se a tela está sendo reconhecida ou não. Já fala aí o nome para mim procurar aqui, para procurar. Eu também não sei, vou ver aqui. O que é isso lá? Não é não. Não é não, Yara. De novo. Tu tem a placa aí, a sucata aí? O bom que ela trouxe uma buchazinha. Não, ela trouxe mais aqui. O circuito, 10 coisas. Com certeza eu tenho. Só 10, né? Vamos ver se a gente acha pelo nome desse circuito. Eu acredito que com esse nome que está em cima nós não vamos achar. Está escrito aqui, ó, DOS 15. Acho que não vai achar com esse nome. Não achou. Tem. Então aí, ó. A526, 528, 715, M3, M31. M31, Note 10. Red Note 10. Tem aqui, Só tem um set do Note 10 aqui. Black Shark. Nunca tinha
Eu reparei um desse lá em João Pessoa. Foi o primeiro que eu vi também, cara. Foi o primeiro. Ele é um Xiaomi pra jogo, mano. É de alta classe, então. Outra gama é. É igual aqueles ROG Phone. É. Puxa aí na cela pra ele, quando na cela, tomar os lados. Puxa. Eu vou puxar agora. Fala, meu mestre. Fui comprar o curso. Comprar não, o curso não é pagar a mensalidade aí por mês. Mas tem que pagar logo 100, né? A primeira, depois essa segunda. Não, você mesmo se fingir. Ah, tem o Note 10, tem o Redmi Note 10. Pediu qual pra ele? Ah, é. Note 10. Que aparelho que é esse aqui? Note Note 10. Note 10. Redmi Note 10. Então, ó. Tá bom. Qual é o efeito dessa placa? Nem. Hã? Vai sacrificar assim? Pode? Não? Eu tenho aqui, pô. Estragado. Tem? É, então, mas deve ficar a placa boa, pô. Deixa eu Dá até colocar dó. aqui mais rápido. Mas eu vou ficar com a dor, viu? Pois é Note 10 esse aí, é? Vou precisar dessa placa aí. Beleza. Te vendo. Ué, Eu troquei mais de carro aqui. Não, eu não entrei na conta. É. Não, mas aí era por experiência. Agora os caras querem ganhar dinheiro aí, eu tenho que ganhar. Os canal do café aqui, ó. Café chato. Café com chapé. Mostrar lá Note 11, né? É louco de nada. Qual que é o DDD aqui, hein? 94. Aí tá assim. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, a placa Note 10. Esse é os copos, né? Só se eu vou pequenar de fazer. Consegue ver aí? Porque não dá pra ver no Deixa eu ver lá no outro. Esse aqui não é Note 10, não. Note 11. É o mesmo desse teu aí. Não, mesmo não. Não? Aqui é, professor, Note 11. Sai devolver de volta, vai. Cara, olha. É o mesmo aparelho? Não. É a beleza do Xiaomi de 10. Engraçado. É não, isso é. Não dá pra ler a numeração não disso aí? É igualzinho a placa, porém o circuito é diferente. Tem. Tanto que lá mesmo lá tem os Note, o Redmi Note e só o Note 11. É, São porque. quase a mesma coisa, mas muda a localização das peças. Então. Viu? É LCD. Não dá pra ler, né? Como é que é? A net, se for Note 10 5G, a tecnologia de tela é diferente. Não, não foi DCDC não. É que lá é que. Esse aqui é Note 11, é OLED, porém o circuito é diferente.
Agora vai saber, né, se o circuito original dessa placa aqui era desse aparelho igual da sucata ou se o circuito que o Té colocou que era diferente. Pois é, a posição também é virada, tu viu? É. Daí a sua. Tá boa. Aqui, aqui. Não, essa aqui. Dá lá pra ele. Tem que abrir a nova mesmo. O Rony vai ver se acha ali. E engraçado, sabe o que que é? Esse aqui é o que? Note 10? DOS 15. Agora, só o que é estranho aqui, que eu tô suspeitando agora que esse cara colocou, foi outro circuito de outra placa aqui? Porque se eu procurar como DOS 15, esse aparelho é o Redmi Note 11, certo? E não deu. Ele não tem na lista. Faz sentido. Trocou o. Ah, gente, Entendeu? o Note 10 colocou isso. Então, ele não tem na lista aqui, ó. Cadê o Note 11 aí? Quer abrir esse aqui, professor? Vai ter pegado o circuito lá, né? E esse deu aí. Ah, isso que complica, tá vendo? Essa placa do Note 11 que eu te dei, ela não foi mexida. Então, e a que ele me deu o Note 11 é outro modelo de circuito. Eu tô achando que o certo é esse aqui e não o outro. Então vou procurar aqui, ó, com esse circuito aqui, ó. Procura o da minha. É. O da sua é. Mas é o mesmo aparelho, mesmo Note 11. É, mas é versão diferente. Então alguns componentes mudam de lugar? Por exemplo, aqui, olha. Olha a configuração desse octa, desse aí, ó. Olha os capacitores, a posição e tudo. Olha a do outro, ó. Diferente, tá vendo? Sim. Isso influencia? Influencia pelo seguinte. E- Esse negócio de 5G. Por que você não vê a do Igor aí? Só vê só pra comparar. Igual, por exemplo, aqui, ó. Mas o dele é Note 10. O meu pino 1 Ah, tá, Note 10. é aqui. Então, peraí. Até tem outro Note 11 aqui. Esse Note 11 é só Note 11 mesmo? Agora aí tá. Não sabe também, né? Então. Vai pela frontal, e o S eu acho que Duas placas. a câmera é maior. Então, Só o cara tem que É maior também. Note 11 S, pega por aí. Note 11 é só usa a câmera lá pra poder ver pra visão. Tem o resto do telefone. Ah, pelo teu meio. Então, ó, dessa placa aqui é SM3010. Olha lá, ó. Ah não, Realme. E daí vai. Redmi Note 10 também. Não, vai Redmi Note 10. Ah, é. A versão. Aí, ó. Note 10 4G. Note 11, ó. Então tô achando que esse circuito, essa placa foi trocada por outro que nem era dela. Aí a gente ia procurar outro circuito que também não era dela pra colocar aqui. Porque se tu reparar, tem lá o Redmi Note 10 4G e naquela lá tinha Redmi Note 10 e Redmi Note 10. Provavelmente o Note 10 aí era o 5G. Uhum. Só que agora, mesmo assim, a gente fica naquela pé atrás, né, agora. Qual que é o certo? Bota isso aí. Taca essa água na mesa. Se sai de fogo. Não, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer melhor. Vamos usar a cabeça um pouquinho para raciocinar. Então aqui tá me dizendo, ó, que esse circuito ele não serve nem um Samsung, não. Não. Então vou procurar aqui um esquema elétrico que exista. Por exemplo, o Redmi Note 10 4G. Aí eu vou vir aqui, ó, Redmi Acho que não tem esquema também não. Note 10 4G. Não tem também. Pode ir no 12 que tem. Mas aí não tem problema. Redmi Note 10 4G. Eu vou vir aqui no Radio Solution dele, ó. Vou abrir aqui.
vou abrir o diodo, vou abrir essa mesma imagem do nosso e vou comparar as partes. Não tem do seu. Não tem. Abre no 12, Pode abrir no. Pera aí, LCD Lite aqui. Redmi Note 11. Então esse aqui é o que nós temos. E esse aqui é a nossa sucata. Então deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá dizendo, ó. O pino 1 dele tá pra cá. E o pino 1, ó. Não. Não, esse é backlight. Esse é backlight. O outro é OLED. Não, não é. Note 10. 4G. Lá na lista tinha. Mas é o Não, não Note tinha, 10. mas não tinha Note 10, né? Mas ali tá backlight. Mas é o 4G. Esse aqui é o 4G. Então, Tem um Note 10, Pra não é mim o que é 4G. OLED, Note 10. Pera aí, pessoal. Deixa eu raciocinar aqui. Pera aí que senão eu não consigo. Note 10 Pro agora. Ah, é o Redmi. o Note 12 lá apareceu também na lista. Embaixo. Ah, tem o Note 11 e o Note 11 4G. E o Note 11 5G. E o Note 11. Então, ó, esse que eu abri aqui o layout agora é o Redmi Note 10 Pro. Então, o Redmi Note 10 Pro, ele tem um circuito octa. Tem um circuito octa e o posicionamento das balls é desse jeito. E o circuito octa dele é o circuito 3010. Ok. Então, ou seja, o nosso circuito estava com DOS 15, não é o circuito 3010. Então, eu vou comparar aqui, ó, esse esquema elétrico que tem o 3010 com o esquema elétrico que é o DOS 15 que estava no lugar. Então, vejam, olha, a PAD 1 aqui, VO3, depois LX3. Então, vamos ver, ó, PAD 1 aqui, ó, VO3, LX3. Então, ou seja, depois, ó, GND, AVIN, PVIN. Depois, ó, GND, AVIN, PVIN. Então, de fato, o circuito que eles colocaram nessa placa não é dele. Então, trocaram o circuito. Agora, então, esse celular aí. Mais uma pegadinha pro professor. Mandou o aparelho com o circuito de outra placa, pronto. Ele tem que descobrir ainda. Então a tela dele ele usa LCD? Porque o do Note 11 Não. olhou era backlight. Não. Vocês me deram uma placa aqui que tem o circuito 30 alguma coisa. Esse aqui, ó, tem esse circuito aqui. Ó, 3010. Eu procurei na lista do que usa o mesmo circuito 3010, que é esse circuito que vocês me deram, e eu achei nessa lista, eu achei o Note 10 Pro. Então, ou seja, o Note 10 Pro usa esse circuito aqui, certo? Só que aí eu comparei o esquema elétrico do Note 10 Pro que usa esse circuito com o esquema elétrico do 11 que nós estamos analisando. E é o mesmo circuito. Então significa que o circuito DOS 15 que estava aqui não era dele. Compatível com Não era dessa placa. Ela viu o mesmo tamanho e colocou. Exato. Oi, eu nem fiz questão de olhar direito esse trem. Antes você trocar. Trocou. E depois fica reclamando que estão enchendo o saco do cara lá. Aí confunde. Assim, aí me quebra, né? Aí você quebra ele. Você quebra aí. Uma placa boa.
Aí olha pra você ver, agora nós vamos colocar o circuito no lugar para iniciar a falha inicial. Porque essa falha é que nós estamos há uma hora tentando descobrir o que o outro técnico tinha feito para descobrir que ele tinha trocado um circuito que não é da mesma placa. Aí depois coloquei no lugar, não vai funcionar, ou pelo menos não deveria, aí vai começar tudo de novo. Agora nós já sabemos que muita coisa, né? Já tiramos reversa, tá? Tá o que malha, até no flex pra baixo, tá o que às vezes era só uma tela ruim, e foi do circuito. Tava boa. Tremendo. Todos. Na verdade, já peguei a seca. Eu já deixo seca a semana toda. Qualquer rebale já uso placa seca. Eu já seco na segunda-feira e uso a semana toda. Ficar secando toda hora, entendeu? Então, ó, olha a posição de montagem dele aqui. Ó, superior esquerdo. Ah, olha que nós também fomos muito orelha, né? É esse aparelho aqui, certo? Já dá pra ler o nome do esquema do circuito aqui, ó. Qualcomm, não sei o que lá, 370, que é o circuito, realmente o circuito estava errado. Lá era DSO 15. Né? Agora que eu peguei o 3070 aqui, ó. Quebrou a cabeça aí. Já estava escrito aí em cima dele. Mas isso aqui que é também? Conversa, cara. Eu tô tentando raciocinar e tá falando. Falei, pessoal, deixa eu pensar aqui, assim, senão o raciocínio não funciona. Expressão depois da taxação. Os caras estão fazendo uma A mesma coisa do Mercado Livre. Chega mais rápido. Então, olha lá, ó, SM 3010. Não, porque o circuito é esse aqui, eu tô olhando esse aqui, peraí. Não dá pra ler, não. Mas tá certo, não dá pra ver não, mas dá pra saber o que é trocar. Então, eu quero saber o lado de montagem dele. Superior. Essa solda das pedras sendo removida. Removo. Na verdade, eu só deixo ela de forma uniforme. Não precisa de eu tirar ela toda. Ela só precisa de estar uniforme para receber as outras. Entendeu? Eu não posso ter com uma com 1 milímetro e a outra zerada. Se todas tiver 1 milímetro, preciso eu tirar tudo. Só eu alinhar mesmo. E até porque aqui também não entra malha fácil, não. Muito pequeno. Então,
Esse daí que eu tirei do aparelho, só tira e já joga pro outro. Só em perfil, se você puxar retinho, né? Sapatinho. Sapatinho. Diminua a vazão de ar. Vamos soprar ele. 360. Só que agora 30 de vazão em vez de 50. Vou dar o toquinho, mas minha pinça nem entra ali. Agora, antes de eu colocar o jumper no lugar, eu já vou testar, né? Quem já colocou, já viu que o circuito estava errado. Então vamos testar a tela. Se não funcionar, Mandar o enable. se não funcionar eu mando o enable, sem a tela para ver. Agora vai esperar a CPU, né? De mandar o enable. Isso aí. Cadê o negócio aqui? Você trazer mais soldador? Trazer entregador lá. Eu lembrei igual você lembrou 390. Sério? Não, mas vou voltar. Melhor moço. Melhor moço na opção, né? Não, nada. Já pode pedir o Marmitex aí que hoje tá almoço não, hein? Hã? Já pode pedir o Marmitex aí que hoje tá almoço não, hein? A Yara tem que pagar pra nós. Então ela tá ganhando dinheiro aí. Então, ó, consumo inicial zerado. Tela conectada. Ligou, tá ligado? Ligou. Power Ligou. e nada. Nada de imagem. Vai começar o serviço que era Agora, vamos conferir se as tensões já estão sendo geradas. Ah, 7 de mais 4. 7 mais 4 menos 4, isso aí. Escala de tensão. Aí, ó, 7 de Ó, 4. só 4. Melhorou. No lugar de 7 só tem 4. 3, 2, No lugar de menos 4 não tem nada. No lugar de mais 4 também não tem nada. 7. No 7 só tem, ó, 3.2. Já começou alguém a trabalhar, mas ainda está errado e não tem a tensão completa. Então agora eu vou tirar a tela, Então, adianta. vou fazer o jumper e vou ver se, se eu consigo habilitar essas tensões sem essa tela. Que era o que nós tentamos fazer antes, só que agora que nós demos conta que o circuito estava errado. E se conseguir habilitar, no caso vai ser? Se conseguir habilitar, aí eu já sei que o meu circuito funciona, que a bobina de entrada do circuito está ok, que tem saída, então falta pôr ou tela não está sendo reconhecida ou o reconhecimento da tela que leva até a CPU que não está funcionando. Ah, e outra, tem mais duas tensões que todo Octa DC-DC possui e que esse Head Solution não me informou, que é uma tensão de 3.3 volts e uma tensão de 1.8 volts.
Inclusive, semana passada, de quem que era aquele A30 que nós fizemos? Você falou que o cara tava nessa turma aqui, o Davi? Do Igor? Seu, né, Igor? Inclusive, semana passada do Igor, nós fizemos exatamente essa mesma análise. Nós achamos falha na malha negativa, aberta, malha positiva de mais 4, aberta, malha de 1.8 volts não tinha, malha de 3.0 volts não tinha, aí eu fiz esse procedimento, gerou todas do octa. Aí fui ver, tensão de 3 volts que vinha de um LDO externo que estava ruim, o LDO corroído por oxidação. Aí na hora que eu coloquei as 3 volts para funcionar, nasceu todas elas. Então, ou seja, esse aparelho também com certeza ele tem uma de 3 volts e uma de 1.8 que não está mostrando aqui. Tu fez curso semana passada também? Queria. Mas chegou o aparelho aí para reparar lá. Ah, tu só mandou o aparelho. Já tava com nada. Ó, mas deu um trampo também, foi mais de hora naquele aparelho, tá? 2 horas. Foi. Tá igual o voo. Então, ó, vou ligar agora sem a tela. Antes de eu ligar, só vou conferir aqui se as minhas malhas Enables agora já tem o valor de reversa lá da 1.8, né, de 160, para garantir que realmente está conectada. Aí você não conseguiu. Aí não achou também o Detect, né? Ainda não. Então, ou seja, já são 3 malhas que eu sei que o Octa DCDC precisa e que esse aqui nesse arquivo não me mostrou. Uma de 1.8 volts terciária, uma de 3.3 terciária e uma Octa ID, Octa Detect. Que a Octa ID é a mesma coisa. Então, ó, vou ligar o aparelho agora. Ligou. Multímetro de escala de tensão. Que eu tenho, ó. Caindo. Espera aí, vamos ligar de novo, porque se entrar em stand-by já some. Então, ó, ligou. Que eu tenho 6, 1 e nada. Só um que está saindo aqui na negativa. Na positiva só 4. Não sei se é pelo mesmo, sim. Não. Então agora, se eu não tenho essas tensões saindo do circuito, o circuito já foi substituído, se é que esse circuito realmente está bom, está faltando potência. Quem gera potência para essas tensões saírem é as bobinas de entrada. Como já tem uma placa sucata, vamos substituir essa bobina de entrada. Vocês querem ir almoçar agora de uma vez? Pra gente voltar e finalizar isso aqui? 1h15 já? Ou vocês querem finalizar de uma vez? Porque aqui vai demorar 1 horinha ainda. Vamos sair então. Vamos almoçar, na hora que voltar a gente termina, ok? É 1 hora, pouco.